Então, retomando, tá? Vocês vão observar que esse fichamento que eu estou compartilhando com vocês, ele tem 3 páginas, e ele é de todo um livro que tem cerca de 300 páginas. Por quê? Eu só coloco no fichamento aquilo que é fundamental para o meu objetivo de estudo. Então, eu não vou ficar buscando colocar no fichamento, por exemplo, o que o autor comenta acerca de outro autor. Tá? Isso não é tão relevante para mim. O que é relevante para mim? A conclusão que ele tem. Então, eu pego essa conclusão e coloco. Às vezes, essa citação que o autor faz de outro autor, ela se torna muito importante para você. Isso é raro, mas acontece. Aí você tem um jeito específico de citar, que é com o APUD, que eu vou explicar para vocês quando nós estudarmos artigos e papers, tá? Mas normalmente não se usa em fichamento. Você vai usar num artigo, num projeto, num paper, num TCC, mas no fichamento em si, não. Você até pode colocar num fichamento assim, fulano cita Beltrano e comenta XYZ. Nos teus comentários você faz isso, mas você não reproduz, tá? Esse tipo de situação. Então, vamos lá, continuando aqui. Vocês podem ver que aqui eu coloquei um comentário, as atividades arquetípicas humanas são lúdicas, todas são jogo, e aí eu coloco embaixo a citação que me faz pensar. Em nossa maneira de pensar, o jogo é diametralmente oposto à seriedade. E isso vai me fazer pensar não só no que eu disse acima, mas no que eu vou comentar abaixo. Tá? E aí vem outro comentário, mais uma citação. Essa citação também não foi partida, não foi pedaço de um período, foi o período inteiro. Vem meus comentários, mais citação sempre do mesmo jeito. Abre aspas, citação, fecha aspas, parênteses, P ponto, número da página, fecha. Tá? E aqui no fim da página, eu vou ter o comentário e vou ter uma citação que não é um período inteiro, não é o trecho completo. Novamente, o que eu vou fazer? Aspas, abro a colchete, tá? Abro o colchete, reticências, fecho o colchete, coloco a citação, ponto, fecho, aspas, abro parênteses, P ponto, 53, fecho parênteses. Não escrevo PG, não escrevo PAG, não escrevo página, é P ponto, ok? E aí vem mais, mesmo processo. Aqui tem uma coisa curiosa que pode acontecer com vocês também, e para mim chamou muita atenção, eu montei desse jeito. Eu fiz um comentário aqui, para o homem primitivo todo saber é sagrado, e aí eu quis puxar para esse comentário diretamente a citação. Aí eu coloco a citação, faço o comentário, 2 pontos, coloco a citação. O enigma é uma coisa sagrada, cheia de um poder secreto e, portanto, é uma coisa perigosa. Isso está entre aspas, acabou aspas, parênteses, P ponto, 123, fecho parênteses. Vocês podem observar, eu vou voltar aqui atrás, que na primeira página, minha primeira citação está na página 3 e na página 4, né? Na segunda página, eu já tenho citação da página 123 do livro. Isso quer dizer que eu não li? Não. Isso quer dizer que eu li, mas o que foi realmente relevante para mim não está numa sequência de páginas. Eu não sou obrigada a tirar citações de todas as páginas de um livro ou de um artigo. Eu tenho que tirar apenas aquelas que eu julgo mais relevantes. E aí entra uma outra dúvida que me foi colocada. Existe número mínimo ou máximo de páginas do fichamento? Não, não. Vocês vejam que em 3 páginas, aqui, eu estou fichando um livro de 320 páginas. Tá?
Então, não há essa obrigatoriedade. Você não tem que fazer uma página de citação para cada página do livro, por exemplo, ou para cada 2 páginas. Não. Você vai destacar as citações do capítulo de livro, do artigo, do livro, do que for, tá? De acordo com a sua necessidade, com aquilo que te chama atenção e que é relevante para você. Não se esqueçam de que fichamento é para estudo. E você só estuda quando você tem um objetivo. Então, quando você se acerca do texto, você já se acerca desse texto com um dado objetivo de estudo. Então, esse objetivo de estudo é que vai guiar você nesse processo de seleção das citações. Aí vocês vão dizer, eu vou fichar um artigo de 12 páginas em uma. Tudo bem, pode acontecer, tá? Pode acontecer isso. Não, nada impede. Se vai ser um bom fichamento, eu não sei. Se vai te ajudar, eu não sei, tá? Porque um artigo de 12 páginas, fatalmente, você vai ter pelo menos umas 8 citações, mais 8 comentários. Então, você vai colocar isso em umas 3 páginas, 2, vai depender do que você separar. Mas não tem número mínimo nem número máximo, tá, gente? Eu digo para vocês usarem o bom senso. Se vocês têm que fichar um artigo, fiquem na marca de 2, 3 páginas. Não passem muito disso, porque senão vocês vão acabar copiando o artigo. Bom, esse exemplo que eu trago para vocês é o que eu gosto de fazer, que é o fichamento, o bibliográfico, né? O que você tem as citações e os comentários, mas vocês também podem fazer o de resumo. Ele é muito legal também. Vocês podem, por exemplo, pega aqui, essa primeira minha citação, né? Mesmo em suas formas mais simples, ao nível animal, o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa em jogo, que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. Como é que eu faria isso daqui num fichamento de resumo? Tá? O jogo, eu poderia arrumar uma paráfrase assim. O jogo preside a vida. Todas as ações, tudo que cerca o ser humano é lúdico. Portanto, é jogo. O jogo é fundamental na vida social. É mais antigo que a cultura, até os animais brincam. Então, o jogo é fundamental para as interações humanas. As atividades humanas, elas são lúdicas, todas elas. Então, todas são jogo. Aí eu fiz uma paráfrase disso aqui. A paráfrase não é um resumo simples, é uma interpretação. O fichamento de resumo não é para vocês resumirem simplesinho, não. É para vocês fazerem a paráfrase, tá? E o fichamento mais simples, que seria o fichamento de citação, em que vocês só colocariam as citações. Vocês podem fazer isso se vocês quiserem, não tem problema. Ninguém vai tirar menos por causa disso, tá? Só que vai ser menos útil para vocês. Então, o mais importante é que vocês coloquem ou façam a paráfrase no fichamento de resumo, ou façam o bibliográfico, o reflexivo, né? Como já teve uma colega que já pesquisou e tal, também chama o reflexivo. O de resumo também é reflexivo, porque ele demanda essa sua ação crítica sobre o texto, né? Você vai colocar a citação e o seu comentário. Se você quiser fazer como eu fiz aqui, primeiro comentário, depois citação, à vontade. Se você quiser fazer primeiro citação, depois comentário, à vontade. Um colega de vocês já me mandou um rascunho para eu olhar, em que ele fez uma tabela.
Então, num ponto ele coloca a citação, numa coluna, na outra coluna ele coloca o comentário, na outra coluna ele coloca a página do livro de onde ele tirou a citação, tá? Então, cada um vai arrumar do seu jeito, tá? Vocês não têm a obrigatoriedade da formatação, mas vocês têm aquelas regrinhas, né? Começar aqui com a referência bibliográfica, sempre no início, a referência completa, bonitinha, arrumadinha, a citação como deve ser feita, sempre abrindo aspas, se for uma citação retirada de um texto, ela está incompleta, colchetes, reticências, colchete, a citação, fecha aspas, como é que se coloca no final? Parênteses, P ponto, número da página, fecha aspas. Tá? Vocês podem fazer com setas. Nos cadernos eu faço muito isso. Uso muita seta. Tá? Para indicar onde eu quero, o que eu quero relacionar. Às vezes eu relaciono um comentário com 2, 3 citações. Isso pode ser feito. Vocês têm essa margem de liberdade. Tá? Mas se agora vocês ainda se sentem um pouco tímidos diante do texto, digamos assim, inexperientes, então façam o mais simplesinho. Ou o de citação, só as citações, ou o bibliográfico, citação e comentário. O de paráfrase, que é esse de resumo, ele é um pouco mais complexo, como vocês puderam ver, porque ele vai exigir que você tenha mais conhecimento na área. Então, façam um dos dois, mas se quiserem fazer o de resumo, podem fazer. Vocês escolhem, tá bom? Bom, eu acho que as dúvidas aqui que me foram passadas foram tiradas. Se mais alguém tiver alguma outra dúvida, pode me procurar, tá? E eu vou esclarecer no Zap, como vocês precisarem. E também, se vocês já sabem que eu adiei, né? Vocês podem me mandar isso na segunda-feira, mandem pelo portal Saraiva, a princípio, mandem por lá, se vocês não conseguirem, mandem no meu e-mail, tá bom? E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, certo? Então, um abraço, um bom fim de tarde, bom início de noite. Tchau.